Dando sequência às nossas aulas, tá? A gente vai abordar mais um pouco no que diz respeito a aplicações do geoprocessamento, tá? Então, nós estamos aqui na segunda aula, né? A partir desse momento, das atividades remotas, tá? Então, vamos dando sequência aqui ao nosso assunto, certo? Olha só, pessoal. O que é o geoprocessamento, né? Temos aqui o autor Rodrigues, que ele cita que o geoprocessamento é um conjunto de tecnologias de coleta, tratamento, manipulação e apresentação de informações espaciais da superfície terrestre, tá? Então, essa coleta, esse tratamento, essa manipulação e apresentação, ela necessariamente vai ter que ter um aparato tecnológico, que esse aparato tecnológico compreende o geoprocessamento, tá? Mais à frente a gente vai ver quais são essas tecnologias, tá? Esses dois autores, o Júnior e o Barbaça, eles já mencionam que o geoprocessamento é classificado como qualquer atividade ligada ao mapeamento da superfície, né, e análise de suas características através de processamento de informações espaciais. Então aí nós já temos um outro conceito, que esse conceito ele basicamente frisa no que diz respeito à representação espacial, bem como as análises naquele ambiente da representação espacial assim abordada, tá? Por exemplo, se tivermos uma imagem de satélite em que mostra o ambiente amazônico, certo? Ali eu tenho uma representação espacial da floresta amazônica. E a partir do momento que a gente quer investigar como é que está o comportamento da cobertura vegetal, ou seja, da cobertura verde, ou seja, da dinâmica da floresta no que diz respeito ao desmatamento, a gente já está passando a fazer a análise das características daquela superfície, daquela representação. E isso pode ser feito sim, através do processamento de informações espaciais, se utilizando dessas tecnologias do geoprocessamento, como o exemplo do SIG, Sistema de Informação Geográfica, tá bom? Beleza? Então vamos dando sequência. Geo significa terra e processamento significa manipulação de dados para geração de informações ligadas à terra. Então nós temos aí, certo, a etimologia da palavra, em que geo é terra e o processamento significa justamente o processamento, na verdade, das informações que são coletadas na superfície terrestre. Então, olha só, esse conjunto de tecnologias que o geoprocessamento aborda, né, ou seja, esse conjunto de técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial, compreende a coleta, que a coleta vai se referir à cartografia, o sensoramento remoto, a fotogrametria, a topografia, o GPS, os dados alfanuméricos, que esses dados alfanuméricos são informações características pertinentes a uma informação espacial, uma informação que tem uma localização geográfica no espaço, tá? Esse armazenamento, ele vai estar inserido dentro do banco de dados, tá? Esse armazenamento, ele vai estar inserido dentro de um banco de dados, tá? E o tratamento e a análise, ela pode ocorrer de diversas maneiras: modelagem de dados, geoestatística, análise de redes, topologia, reclassificação, classificação de imagens, álgebra de mapas, enfim, uma série de tratamentos e análises que vai permitir com que a gente possa extrair informações e características e análise de um determinado ambiente representado na superfície terrestre, tá? E o uso integrado ele ocorre da seguinte maneira: pode ser utilizado o SIG, Sistema de Informação Geográfica, né, que é o principal, o LIS, o AMFM e o CAD, né? Mas hoje, devido à grande atualidade, certo? E devido à grande aplicação que o SIG tem, o SIG ele é um sistema integrado, que ele vai integrar, né, diversas fontes de dados, e a partir dessa integração ele consegue realizar várias análises, tá? Então, no caso, o SIG hoje é o forte no que diz nesse contexto dentro do geoprocessamento, tá bom? Então, olha só, pessoal. Dentro desses conjuntos de tecnologias, nós temos sensoramento remoto. Sensoramento remoto, basicamente, é a representação de imagens. Imagens estas que podem ser via satélites orbitais, né, que estão lá no espaço, ou então através de veículos aéreos não tripulados, como também aviões que fazem um chamado levantamento aéreo fotogramétrico, né, temos também drones e etc. Tá? Nós temos aqui, se vocês observarem bem,
certo? Partindo dessa informação que traz o conceito do geoprocessamento, a gente tem aqui a extração de algumas informações, né? Aqui nós temos aquele acontecimento recente, que foi a explosão lá no porto de Beirute, no Líbano, antes, né, da ocorrência da explosão e após a ocorrência da explosão. Tá? O que é que a gente pode extrair de informações? Por exemplo, essa área comercial aqui, ela foi bastante danificada, quando a gente observa nessa imagem da explosão, tá? Não só ela especificamente, como também o seu entorno, como um todo. Então a gente já percebe aí uma análise que a gente está fazendo em cima da imagem e trazendo alguma informação, certo? A gente pode perceber também que aqui na parte da massa d'água, observa-se muitos sedimentos, né? Quando olhado para a imagem que traz a questão da explosão. Então, observa-se muitos sedimentos. Então, aqui, o geoprocessamento, através dessas suas tecnologias, já permite, de fato, a gente realizar essas análises, né? Realizar essas análises e extrair informações, que essas informações, de alguma forma, pode ser aplicado com uma finalidade X ou Y, tá bom? Então, temos aqui já um exemplo que o sensoriamento remoto, que é a obtenção de imagens, é um exemplo dessa tecnologia do geoprocessamento. Um outro exemplo, dentro ainda do geoprocessamento, no que diz respeito ao sensoriamento remoto, que é a obtenção de a coleta de imagens, certo? De objetos presentes na superfície terrestre, nós temos alguns equipamentos de obtenção, né? Tem uma questão dos satélites, tem uma questão dos VANTs, tem uma questão também dos drones, tá? Então hoje, por exemplo, quando se utiliza o VANT para se medir ou para extrair alguma informação de uma propriedade rural, em vez de a gente levar dias, por exemplo, para fazer o georreferenciamento de um imóvel rural, em vez de a gente levar dias fazendo o georreferenciamento de uma área de 500 hectares, por exemplo, a gente leva apenas questões de horas quando se utiliza o VANT para realizar aquele georreferenciamento, tá? Bem como também para extrair alguma informação. Por exemplo, se eu quiser, partindo de um VANT, observar como é que está o comportamento, né, da minha lavoura no que diz respeito ao vigor vegetal, vigor vegetativo, né, intensidade de verde, como é que está o acompanhamento da minha cultura, o meu desenvolvimento, eu consigo de tal forma extrair todas as informações utilizando o VANT, né, porque o VANT ele vai capturar a imagem daquele imóvel rural, daquela cultura, daquela lavoura, e a partir dali ele vai me trazendo essas informações após eu realizar as análises dentro de algum software específico, tá? De geoprocessamento, tá bom? Então, olha só, o sensoriamento remoto, dando continuidade, né? Serve também para vários propósitos, como previsão do tempo, utiliza-se basicamente os satélites, né? Por isso que a gente tem aí dados também meteorológicos obtidos por meio de satélites, né? Temos aqui também a questão de espionagem internacional, certo? E também cobertura verde. Por exemplo, se a gente quiser, uma determinada área, saber o nível, o percentual de cobertura verde, a gente pode sim extrair essa informação através do NDVI, que é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. Professor, como é que realiza isso? Realiza através de softwares específicos, né? Temos aí o Snap, temos também o QGIS, o ArcGIS, tá? E tudo isso é realizado através de análise desses dados, tá? Também temos aqui, continuando nessa obtenção, aquilo que eu já havia falado antes, né? A questão dos drones e também do VANT, que é o veículo aéreo não tripulado, que servem para os mais variados propósitos, né? Inclusive também para a obtenção de informações na superfície terrestre através da coleta de imagens. E o GPS? O GPS é o Sistema de Posicionamento Global, né? Então, o celularzinho de vocês, por exemplo, ele tem um GPS, porque ele está dando ali uma coordenada de um determinado local. Quando você, lá no WhatsApp, você vai estar enviando a localização sua para um contato X ou Y. Nesse caso, você ali está se utilizando da ferramenta GPS, tá? Então, o sistema GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, ele é um sistema de navegação através de satélites, em que esses satélites eles vão fornecer ao aparelho receptor móvel a posição do mesmo. Quem é o aparelho receptor móvel? Poderia ser o quê? O celular de vocês, por exemplo. Tá? Porque ele está recebendo sinais dos satélites
que através de um chamado processo de triangulação, ele vai fornecer aquela informação locacional, certo? Do receptor GPS que vocês estão utilizando, tá? E aí o sistema GPS ele tem essa vantagem, porque ele vai funcionar sobre todas as condições atmosféricas 24 horas por dia, em qualquer lugar do planeta, tá ok? Vamos dando sequência aqui, pessoal, continuidade, tá? Aqui temos apenas os segmentos, né? Os 3 segmentos básicos: o segmento espacial, que é o conjunto de satélites, o segmento de controle, que esse segmento de controle são as estações localizadas na superfície terrestre, que vai fazer a correção dos sinais que chegam até os receptores GPS, e o segmento de usuário, que são os usuários civis e militares, ou seja, nós que utilizamos desses equipamentos, tá? Temos aqui diversos usos: navegação no ar, na água, na terra, certo? Embaixo d'água. Também é utilizado como estratégia de guerra, certo? Para saber a posição do inimigo, etc, tá? E os SIG, pessoal? Os SIG são os sistemas de informação geográfica, que permitem realizar análises complexas ao integrar dados de diversas fontes e ao criar banco de dados georreferenciados, tá? Então, no caso, eu tenho aqui uma integração de dados de diversas fontes. Eu tenho aqui uma imagem de satélite, bem como o chamado dado vetorial, certo? Então, estou integrando aí 2 tipos de dados e, ao mesmo tempo, ó, eu tenho chamados dados alfanuméricos, que são as informações pertinentes a esse meu polígono vermelho, tá? Então, aqui é um imóvel rural que está mostrando a matrícula do imóvel, a data da aprovação, o nome da área, o tamanho da área, etc, tá? Então, o SIG, ele permite fazer essa integração de diversas fontes de dados, o que de fato facilita as análises de dados de geoprocessamento, tá? E o SIG, para ele funcionar, para ele ter o pleno funcionamento, ele precisa de um computador, precisa de programas computacionais, precisa de dados e de pessoas capacitadas para fazer o manuseio do SIG. Aqui temos uns exemplos de SIG comerciais versus SIG pagos, tá? E a topografia é uma outra tecnologia dentro do geoprocessamento, que permite obter dados da superfície terrestre através de equipamentos, como estação total, nível óptico e teodolito, né? Por exemplo, a estação total, ela permite obter ângulos, distâncias, né, de uma determinada área, por exemplo, tá? O nível, ele permite obter também dados de altimetria, ou seja, dados de altura de um determinado terreno, tá? Por isso que a topografia, gente, ela tem a etimologia da palavra, significa topo, lugar, e grafia, descrição, ou seja, a topografia é a descrição do lugar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, o perímetro de uma propriedade, o lado de uma propriedade, e ao mesmo tempo as curvas de nível, que as curvas de nível vai representar justamente a altura daquele terreno, como é que está o comportamento do relevo daquele terreno. E isso é possível através de uma estação total, que é aquele equipamento que eu mostrei, para mensurar tanto os lados da propriedade, como também as curvas de nível, tá? E o nível, ele exclusivamente trabalha apenas com a questão de altura, né? Trazendo, assim, informações de altura do terreno, tá? E a cartografia? A cartografia é a ciência ou arte de fazer mapas, em que é possível obter informações de diversas áreas do conhecimento, né? Então, e esse mapa, por muitas das vezes, ele é elaborado através de um SIG, Sistema de Informação Geográfica, né? Ele é elaborado através de um SIG, esse mapa, e a gente pode trazer informações de diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, eu quero fazer um mapa de monitoramento ambiental. Aqui nós temos um mapa em que ele mostra o monitoramento ambiental, né, da questão do avanço da lama, daquele ocorrido que teve lá em Minas Gerais, certo? O cadastramento urbano também, se a gente quiser representar os lotes e as quadras de um determinado bairro, utiliza-se também o SIG para estar confeccionando esse mapa. Também, se a gente quiser administração de territórios, nós temos aqui um exemplo com os territórios de desenvolvimento do estado do Piauí, certo? A sua delimitação territorial, quais os municípios que abrangem esses territórios, e ao mesmo tempo a sua apresentação através desse mapa, tá? Trazendo assim uma informação da administração de territórios para o nosso querido estado do Piauí, tá? Então, para fechar, pessoal, nós temos aqui aplicações diversas do geoprocessamento, área da saúde, segurança pública, meio ambiente, ordenamento territorial, cadastro urbano, serviços de utilidade pública no que diz respeito à questão de rede elétrica, redes de telecomunicações e etc, tá bom? Então, nesse caso, nós fechamos aqui a nossa videoaula neste momento,
Agradeço a todos, tá?